capítulo 12, verso 14. É um tema muito peculiar, é um tema que geralmente ninguém gosta de ouvir, porque é um tema que geralmente até comove a igreja, mexe com o coração da igreja, mas deveria chamar a igreja, o coração da igreja, para a ação. E nós temos um grande problema, nós só vivemos da teoria. Santidade não é teoria, santidade é uma atitude, santidade é uma ação. E nós não podemos sentir vontade de ser santo, nós temos que agir em prol da santidade. Claro que a santidade não começa em nós, e nós não temos o fruto da santidade em nós mesmos, porque nós, sendo fruto caído da humanidade, gerado em Adão, nós não temos nada em nós que possa agradar a Deus. Mas o sacrifício de Cristo, pelo poder do sangue dele derramado na cruz do Calvário, nos deu a capacidade de ser justificados. E na justificação, nós recebemos pelo poder do Espírito Santo a necessidade de viver uma vida de santidade. Você crê nisso? Não há nada em você que possa agradar a Deus se não for em Cristo Jesus. Nada que você possa oferecer possa vir agradar a Deus se não for mediado pelo autor e consumador da nossa fé, Jesus. Nós nascemos dele, nós somos gerados nele e nós vivemos para ele. Não há outra maneira de buscar a santidade se não for através da bendita pessoa de Jesus Cristo. Amém? Amém? Essa igreja dá amém ou vou ter que ficar mendigando amém aqui? Eu vou ter que arrancar o seu glória ou você vai dar o voluntariamente? Eu venho para a igreja para dar glória a Deus. É automático. Se eu vou no estádio de futebol, eu falo gol. Se eu venho na igreja, eu falo glória. Cada coisa no seu devido lugar, no seu devido tempo. A glória dos homens é para os homens, a glória de Deus é para Deus. Nós não viemos aqui só esticar a noite. Nós viemos aqui aprender, não somente no louvor, mas no poder da palavra. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Posso ir embora? Não? Já começamos com a ideia de que profeta não tem amigo. Profeta, ele fala o que Deus manda, e às vezes ele nem gosta de falar o que Deus manda porque perde ibope. As pessoas falam, pô, poderia ser diferente. Poderia ser algo diferente. Vamos começar em 3 pontos. Eu quero trabalhar esta pregação de 40, 50 ou quase 1 hora, e você nem vai perceber isso, em 3 etapas. Primeiro eu quero falar sobre o contexto de Hebreus. Depois eu quero falar do capítulo 12 de Hebreus. E depois eu quero explanar a santidade a partir das páginas da palavra de Deus. Podemos entrar nesse acordo? Podemos entrar numa, digamos assim, maneira de dizer... Cadê os músicos? Falaram que me acompanhar, os músicos. O Steve Wonder. Não é verdade? Eu estava ali observando ele estava... Amém. Primeira coisa, o livro de Hebreus, nós não conhecemos quem escreveu o livro de Hebreus. Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros apóstolo Barnabé, outro apóstolo Apolo. Alguns chegam a dizer que foi até Maria Madalena. Não sei. Mas nós não estamos aqui para engafiar em quem escreveu ou deixou de escrever. Nós estamos interessados não no mensageiro, mas na mensagem. E essa mensagem de Hebreus é direcionada aos judeus cristãos. Pessoas que faziam parte da fé judaica e se converteram à fé cristã. Não havia cristianismo ainda. Eles não eram nem conhecidos como cristãos. Eles eram conhecidos como seguidores do caminho, ou seguidores do Nazareno, ou seguidores daqueles que ouviam a palavra no cenáculo, nas casas, no cemitério, nas catacumbas. Eles não tinham um nome como nós, cristãos. A palavra cristão significa, no grego, um Cristo menor, ou uma cópia de Cristo, ou o que deveríamos ser, a imagem e a semelhança do Deus visível, Cristo,
representando Deus invisível, Pai. Nós deveríamos ser cristãos nas nossas atitudes, palavras, ações e até, pasmem, em nossa reação. Porque agir é fácil, reagir que é complicado. E aí, esse livro é escrito aos judeus cristãos porque eles estão desanimados. Jesus não voltou, passou-se uma geração e ele falou: olha, não passará essa geração antes que essas coisas aconteçam. Mas Jesus não estava falando de uma geração cronológica. Jesus estava falando de uma geração cairótica, um tempo oportuno. Deus não quer que ninguém se perca. Por isso que Deus ainda está nos dando a oportunidade de encontrar o caminho da salvação. Muitos de nós estamos dentro da igreja perdidos, igual o filho mais velho da história do filho pródigo. Nós queremos ter direitos porque nós servimos ao Senhor, mas não é assim que funciona. Pelo poder da graça, nós nos encontramos em Cristo Jesus. O objetivo do livro de Hebreus é mostrar a superioridade de Jesus Cristo. Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Josué, Arão. Jesus é superior aos profetas. Jesus é superior a tudo e a todos. E em Cristo Jesus não há nada inferior. E tudo que vem de Cristo sai dele, emana nele, é o melhor para a nossa vida. Nós deveríamos viver e beber de uma fonte só, Jesus. Você quer saber onde encontrar a santidade? Só existe uma fonte, Jesus Cristo de Nazaré. Só existe uma fonte, é dele que veio a santidade. A santidade não é um ato religioso. A santidade não é imbuído de rituais. Se eu jejuar, eu sou mais santo? Possivelmente não. Se eu orar meia hora, 1 hora, 2 horas, quem mais ora, mais poder? Eu não compreendo isso. A palavra de Deus nada diz sobre isso. A palavra de Deus diz que a oração tem que ter qualidade, não é quantidade. Senão Jesus não teria falado: não seja igual os hipócritas dos gentios, que falam demais. Eu queria saber o segredo de quem ora muito. Ele repete muitas palavras. Quanto assunto que ele tem para falar com Deus? Como é que ele consegue orar 3, 4 horas? E não é recalque não, não é beijinho no ombro não, irmão. Não. Porque chega uma hora da oração, ora com H e oração sem H. Chega uma hora da oração que você começa a repetir. E é o que Jesus fala: não useis de repetições. Tem gente que acha que é santo porque ora. O católico também ora. O muçulmano também ora. O umbandista também ora. Isso não te dá uma categoria de santo. Eu vou falar uma verdade para você e talvez a mensagem resume nisso. Santidade não é fazer o que Deus quer que você faça. Santidade está em não fazer o que a carne quer que você faça. Você entendeu a diferença? Porque fazer o que Deus quer que nós façamos é até aparentemente fácil, mas difícil é renegar, renunciar, não fazer o que a carne deseja. Quer viver uma vida de santidade? Deixe a carne de lado. É isso. A santidade não é jejuar, não é orar, não é consagrar. Faz parte, mas não é só isso. Porque não adianta aparentemente agradar a Deus e ao mesmo tempo servir os desejos da carne. Não tem sentido. Posso ouvir um amém por isso? Você trouxe o glória, dá um glória. Ou você acha que o culto vai começar daqui a pouco? O culto começa em casa, irmão. O culto não começa na igreja. O culto começa no processo, no caminho. Não somente Cristo é superior a todos esses homens que eu falei, Josué, Moisés, Arão, mas a obra dele também é superior. O sacerdócio dele é superior. Enquanto o sacerdócio de Arão passava de pai para filho, aqui não tem negócio de consanguinidade. Ninguém agora herda porque é parente de Jesus. Nós temos um sacerdote, sumo sacerdote, mais excelente,
Porque não é de pai para filho, mas é pelo sangue que ele derramou na cruz. Ele não tem herdeiro, ele não tem filhos. Nós nos tornamos filho dele por adoção, pelo Espírito que clama, Abba Pai. Nós nos tornamos filho dele desde o momento que nós queremos, ou desde o momento que nós desejamos, ou desde o momento que a nossa vontade se molde aquilo que ele fez diante ao Pai dele. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Você tem coragem de falar isso para Deus hoje? A tua vontade é casar cedo, e a vontade de Deus falou, não, ainda não é tempo. A tua vontade é avançar o sinal com o seu namorado, e Deus fala, essa não é a minha vontade. A tua vontade é passar a perna no teu irmão nos negócios, no dinheiro, e Deus fala, mas essa não é a minha vontade. Para que você viva uma vida de santidade, você tem que chamar o seu pecado pelo nome. O teu pecado é mentira, chama ele pelo nome. Eu sou mentiroso mesmo, eu sou sem vergonha, eu sou fornicário, eu sou lascivo, eu sou ladrão, eu sou desobediente a pai e mãe, eu sou um péssimo pai, eu sou uma péssima mãe. Você tem que chamar o seu pecado pelo nome, para que todos ouçam nessa grande nuvem de testemunha, porque só há perdão de pecado quando há confissão de pecados. Tem gente aqui querendo trocar figurinha com Deus. Quero falar com você que Deus não é teu amiguinho. Deus não vai comer o lanche da tua lancheira. Deus não vai soltar pipa com você. Deus é teu amigo de uma outra dimensão. Deus é teu amigo porque Ele quer teu bem. Deus, Ele não está nem um pouco preocupado com as suas frivolidades, suas sutilidades, suas infantilidades. Isso não te aproxima de Deus, aliás, te afasta de Deus. Porque Deus é santo e ninguém que queira se aproximar de Deus o fará se não for por um caminho da santidade. Ninguém chega a Deus se não houver um compromisso de renúncia. E para você renunciar, você tem que confessar o teu pecado. Não é a palavra que você gostaria de ouvir? Não é isso que você escolheu como tema desse congresso? Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual, a paz com todos ou a santificação? Liga-se a última frase, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que tem de crente picareta, safado, sem vergonha, talarico, mal pagador, mentiroso, fofoqueiro, encrenqueiro, gosta de títulos. Eu acho que você deveria pegar a tua parte como eu já estou pegando a minha. É um sinal de humildade, que se você realmente deseja viver uma vida de santidade, você vai ter que confessar nessa noite onde você está errando. Deus não quer saber onde você está acertando, porque essa é a tua obrigação como filho da luz. Não jogue na cara de Deus aquilo que é tua obrigação. Não jogue na cara dele aquilo que ele já te fez na cruz do Calvário. Aleluia. Vamos para a segunda parte da pregação. Nós de repente encontramos Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, que abnegaram a sua vida em prol de uma promessa, de uma fé, de uma justiça que é maior do que a justiça humana, de uma cidade que é o edifício de Deus acima das nuvens. Pessoas que venceram pela fé. Mas o mesmo texto diz que pessoas que sucumbiram, não viram as promessas, mas não renunciaram à fé. Meu avô foi 45 anos na Assembleia de Deus. Em 1993, 94, ele falou assim: um dia eu quero ver a minha família toda nos pés de Jesus. Conta aí, meu avô, minha avó e eu. Nós éramos os únicos evangélicos naquela época. Deus falou para Abraão: vou te dar um filho. Abraão, vem cá, eu vou firmar minha aliança na terra. Olha aí, quanta areia da praia.
Abraão, eu vou firmar a minha aliança nos céus, conta as estrelas nos céus, assim será a sua descendência. Abraão morreu e não viu nada disso, mas nós vimos, nós contemplamos, nós celebramos, nós sabemos o que Deus fez, como fez e por que fez. Aleluia! Toda glória, toda honra, toda majestade seja dado a Deus. Aleluia! Meu avô morreu em 95, minha avó morreu em 2002, sobrou eu de crente. Hoje 80% da minha família é evangélica. 80%. Eu sou testemunha viva da fé do meu avô. Hoje eu posso contar. Tem pastores, tem evangelista, tem missionária, tem obreiro, tem obreira, tem dirigente de congregação, tem adorador, tem músico. Aquilo que o meu avô vislumbrava há 20 anos atrás, os meus olhos veem. Aleluia! Você não entendeu nada ainda. Só o tempo que vai revelar. Rabassubicandaramanaya. Só o tempo que vai confirmar a tua fé. Ou pela renúncia, ou pela confirmação. Eu espero que seja pela confirmação. No capítulo 11 diz: eles foram heróis da fé, testemunho, permaneceram na fé, venceram pela fé. E no capítulo 12, que é a terceira parte dessa pregação, sai do capítulo 11 e no primeiro versículo do capítulo 12. Leiam comigo. Já falei que é mais um estudo do que um avivamento. Olha o primeiro versículo do capítulo 12. Ainda eu tenho 40 minutos. Portanto, ou seja, então estou concluindo uma ideia, o autor está dizendo. Portanto, também nós, eu só queria voltar no versículo 39. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por causa da sua fé, contudo, não obtiveram a concretização das promessas em suas vidas. Ué, eu já vi pregador falar que quem tem promessa não morre. Quem não morre é a promessa. Olha para o teu irmão, quem não morre é a promessa. Prometeram para o meu avô que minha família ia ser convertida, mas ele morreu. Mas a promessa continuou firme. Tem um hino que nós, assembleanos, ainda que não esteja mais na Assembleia, porque tem outra igreja, mas nasci na Assembleia, nasci no fogo. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Você entendeu? A firmeza não é na humanidade. A humanidade ela desvai. Ela nasce, cresce, seca e como uma erva desaparece. Mas o que permanece para sempre é a palavra do Senhor. Se Deus prometeu, fica tranquilo. Ainda que teus olhos não vejam, teus filhos verão, os teus netos verão, terceira, quarta, quinta geração glorificará o nome do Altíssimo, porque Ele não nega o que Ele promete. Aquilo que Deus não cumpriu ainda na minha vida, jamais apontarei o dedo para Ele. Se Deus não quiser, pela sua soberania, sua presciência, a sua onipresença, onipotência, onisciência, se Ele achar que não serve para mim, que não seja eu que vou construir o templo, mas o meu filho, que não seja eu que vou semear a minha família, mas meus netos, desde que Deus cumpra a promessa, isso me basta. Paulo diz isso. Basta a minha graça de Deus. Olha aí, verso 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, não a eles, a nós, para que eles que já morreram, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Somos nós que aperfeiçoamos a fé dos antigos. Somos nós que cremos no que Deus prometeu para eles, e os nossos olhos veem o que Deus tem prometido. Aí entra o verso 12, capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos e somos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, que nós possamos viver fora do embaraço
de todo o peso, e que nós possamos também viver fora do pecado, que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a proposta que nos foi dada. Capítulo 12, verso 14, não é onde... Mas não tem pregação sem contexto. O autor diz assim: quer viver uma vida de santidade? Deixe a todo tipo de embaraço. Você devia ter dado glória. Para de ficar dando BO para sua namorada aí, ó, conversinha fiada. Esse WhatsApp do demônio. Você fica falando besteira no WhatsApp, altas horas da madrugada. Homem casado, toma vergonha. É com você mesmo, quiser pega na saída. Toma vergonha na tua cara, tua mulher cheirosa, te esperando. E você no WhatsApp, no Facebook, vendo sites impróprios. Toma vergonha na tua cara. E eu não vou falar que foi Deus que me revelou, não. Eu contei, tem 145 pessoas aqui. Eu duvido que 10% não estão pisando na bola. Eu fui no congresso uma vez, pastor, e estava mais de 300 adolescentes, eu ia ministrar naquela noite. Aí um adolescente todo empolgado: Deus está me revelando que tem gente em fornicação. Eu falei: não, é 2. Para fornicar precisa de 2. Deus não precisa revelar nada disso. Isso é óbvio. Está na cara que alguém está pilantrando na escola. Tem alguém jogando BO no ouvido da namorada. Tem gente acessando o que não deveria. Você não precisa de revelação do Espírito Santo, não. Você é ser humano. Eu sei que você é pilantra. Você é sem vergonha. Ele me chamou de pilantra. É você então. Você viu a carapuça? É para você mesmo. Que crente dodói, meu. Você é o pior, mano. Ou você se converte, ou já sabe o caminho. É o caminho da perdição. Posso ouvir um amém? Um monte de jovem, adolescente vacilão aqui. São um bando de vacilão. Daqui a pouco eu pego vocês melhor. Espera um pouquinho. Nós somos rodeados com uma grande nuvem de testemunha. Alguns teólogos dizem que a grande nuvem de testemunha são as nuvens do capítulo 11. São tudo testemunha daquilo que a fé põe. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 4, que nós somos cercados de uma grande nuvem de testemunha. Nós somos espetáculos para homens e anjos. Efésios capítulo 6 diz que nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra a potestade do ar. A Bíblia diz que nós não devemos, olha só, presta atenção, para de ser vacilão. Eu sou da periferia, eu estou usando minha licença poética. Também moro em Viela. Qual é o problema? Qual é o problema de eu morar? Eu podia falar problema. Qual é o problema? Sou professor do Estado, de filosofia, de sociologia. Eu sei quem vocês são na escola. Fui pregar esses dias numa igreja. Eu falei para o pastor: ó, se eu falar para levantar aqui e eu começar a orar por esses adolescentes, esses aqui não, esse aqui tem cara de santo. Não vai ficar um em pé. Como não tem muito obreiro, às vezes nós achamos que os nossos adolescentes estão bem. Ontem eu fui numa congregação do meu ministério. Eu visito todas as congregações, quando der, tá? Minha filha foi comigo. E ela foi abrindo o coração dela na ida e na volta. A menina de 12 anos. Ai, pai, estava com tanta dúvida. Pai, obrigado. Falou sobre namoro, falou sobre sexualidade, falou sobre igreja, falou sobre paixão. Eu dou palestra para adolescente há anos. Então minha filha tem essa liberdade, mas tem muitos aqui que não tem essa liberdade em casa, de conversar com o pai, de conversar com a mãe, de conversar com o líder. Capítulo 12, verso 1. Vocês têm que parar de ficar embaraçados com o pecado. Vocês têm que parar de olhar para o pecado e desejar o pecado. No mesmo versículo, capítulo 12, verso 1, diz assim:
olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E olha para a cruz também. No versículo 2 diz o seguinte, versículo 5: vocês têm que aprender a ser corrigido por Deus. Tem crente aqui que está odiando essa pregação. Tem crente aqui que, se pudesse fazer uma umbanda ali para mim, ali, um ebó, pôr meu nome na boca do sapo agora. Tem crente que me ameaçou de pegar na saída, mas ele mediu o meu tamanho, 2 metros de altura, 140 quilos. Falei, não vou mexer com esse negão não. Mas eu vou orar na madrugada. Jeová vai pegar ele lá na casa dele. O primeiro inimigo, repita comigo, primeiro inimigo a ser vencido, para quem quer ser santo, é o pecado. Você é ex-viciado em cigarro. De repente você está no lugar sozinho com um maço de cigarro. Qual é a orientação da Bíblia? É resistir o mal ou fugir da aparência do mal? É fugir, irmão. É fugir. Então você e uma moça sozinho. Você gosta de mulher e ela gosta de homem. É o que se deduz. Hoje a sociedade está meio bagunçada, mas daí? Não é problema meu. Então você e a moça sozinho, o que você vai fazer? Resistir o mal ou fugir da aparência do mal? Tá você e a mulher de Potifar. Santidade é uma atitude, não é um sentimento. Você está vendo que você não vai vencer. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E não foi qualquer um que falou isso, foi Jesus. Estás preparado, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. www.bibliaonline.com. Antigamente, os adolescentes escondiam embaixo do colchão. Como é que se esconde o notebook embaixo do colchão hoje? Quem entendeu o que eu acabei de falar? Adolescente gostava de ver algumas coisas meio proibidas, e aí escondia embaixo do colchão. A mãe ia arrumar o quarto. Não, mãe, deixa que hoje eu arrumo. Hoje tem gente minimizando a tela. A mãe não sabe nada de internet. A mãe não sabe como acessar. A mãe não sabe ver o histórico. A mãe entra no quarto, nem clica, dá um contra não sei o que lá e tá com fone de ouvido. Hoje é tão fácil pecar. O sujeito é fruído, ele escoa nos dedos. São tantas oportunidades, são tantos becos, são tantas iguarias. Seria irônico da minha parte chegar, irmão, vocês têm que ser igual o José do Egito. Você tem que ser igual o Daniel, Samuel. Aí você fala, pastor, não dá. Na escola tem morena, tem mulata, tem loirinha, tem japonesa, tem... pastor, a gente olha assim, misericórdia. Não dá, porque naquela época a menina era cá, não dá, tudo misturado, tudo junto, não dá, pastor. Os hormônios estão aqui. O hormônio não peca, quem peca somos nós. Tem gente que peca e não sabe nem pecar direito. Você entendeu o que eu falei? Imagine, nós como cristãos, nós não admitimos a nossa sexualidade fora do casamento e nem antes do casamento. E a pessoa fornicar. Aí o diabo está assim, tá quase, pecou. E pecou errado ainda. Engravidou. Pecou 2 vezes errado, porque é pobre, mas pobre igual a pobreza ao quadrado. Não estudou, não tem onde morar, não tem salário. O pastor vai colocar 6 meses de banco, mas o filho vai ter que ser criado por 21 anos. É burra, é uma geração burra. Não é uma maldição hereditária, é burrice hereditária. Eu sou filho de mãe solteira. Eu posso falar isso.
Meu casamento foi perfeito. Então não é com você. Para de ser chato. Você é muito petulante. Você está se achando. Eu casei virgem. Não estou falando com você. Se toca. Tem crente que se ofende por qualquer coisa, irmão. Você precisa se converter. Não pode falar sobre sexo. Vai falar quando? Vai deixar a Malhação falar? A novela das 8? A internet? Eu assumo a responsabilidade. Eu sou homem de Deus. Eu sou ministro do Evangelho. Se não quiser me convidar mais, paciência. Nem ligo. Comprando meu material no final, tudo bem. Eu tenho meia hora ainda. Santidade. A segunda dica que se dá é: aceite a correção de Deus. Adolescentes, para vocês agora. Deus quer o melhor para vocês. Não é o que seu namorado diz que é o melhor. Não é o que a sua namorada diz que é o melhor. Às vezes, não é o que o professor da escola diz, não é o que a televisão diz. Vocês são muito vulneráveis. Qualquer coisa pode entrar na mente de vocês e vocês têm dúvidas. E vocês podem estragar o resto da vida por causa de 30 minutos de uma escolha mal feita. Nas drogas, na bebida, no cigarro, no sexo fácil. 30 minutos é o que basta para destruir uma geração inteira. Mas é melhor vocês ouvirem esse pangaré que vos fala por uma hora e ainda salvar a tua alma. Ainda há uma oportunidade. Ainda há uma oportunidade de ouro. Que aqui um só ouça, mas pelo menos coloque em prática o que eu estou pregando. Porque não adianta ficar proclamando de uma forma irônica: nós somos uma nação santa. Só existe de uma maneira de fazer uma nação santa. Começa com o indivíduo. E esse indivíduo vai casar com um indivíduo. E esses dois indivíduos vão formar um casal santo. Terá um filho santo. Terá uma família santa. Terá um bairro santo. Terá uma sociedade santa. E terá uma nação santa. Mas não começa de cima para baixo. Começa de baixo para cima. Ninguém constrói uma casa de cima para baixo. O fundamento é Cristo. Presta atenção no que eu estou pregando. Verso 5: não rejeita a correção, não rejeita a repreensão. E no verso 7 e 8: não rejeita a disciplina. Amém? Santidade. Eu acho legal porque depois no verso 5, 6 e 7 ele fala: não rejeite, não despreze e não desmaieis. Não sejam vítimas das circunstâncias. É isso que ele está falando. Não, porque meu pai e minha mãe me criaram assim. Quem vive do passado, irmão? Quem é que vive do passado? Nós não vivemos do passado. O passado só foi um fundamento de mágoa, de tristeza, de afronta, de ira, de ódio, de raiva. Deus que é Deus onisciente, no passado, presente e futuro, Ele não quer nem se lembrar do nosso pecado, porque nós tão vil, tão mortal, queremos lembrar do passado. Se Deus não deseja lançar em nosso rosto o nosso passado, porque nós olhamos para o espelho e falamos: eu sou vítima das circunstâncias. Jamais. Todo mundo pode errar com você, menos você mesmo. Fala aí pro teu irmão: todo mundo pode errar com você. E vai errar, mas menos você. Eu não tenho culpa que meu pai, minha mãe me criaram de um jeito. Mas eu terei culpa se eu não olhar para a palavra e ver o que ela diz sobre isso. Eu vejo o marido falando assim: eu sou o cabeça da relação. Você é um cabeção. Sabe por quê? Porque o cabeça da relação é Cristo. Cristo é o cabeça de toda a criação. Colossenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1. Ele é o cabeça. E ele morreu para recapitular a história humana, para que em tudo ele tenha primazia, ele seja o primeiro. Vós, marido,
amai vossas esposas, assim como o João do Botequim ama a esposa dele. É assim que está escrito? Qual é o parâmetro? Vós, marido, amai vossa esposa, como Cristo ama a sua igreja. Vós amais, porque Cristo deu a vida por ela, Cristo a purifica, Cristo cuida dela, Cristo a alimenta, Cristo faz muita coisa pela igreja. E vós, marido, santidade é aí, irmão, é no relacionamento. Não adianta falar, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu pago esmola, eu subo monte, eu desço monte, eu acordo de madrugada, mas a tua mulher, ela está com horror de estar perto de você. Santidade tem que ter cheiro bom. Santidade tem que exalar o aroma do perfume puro e simples de Jesus. Posso ouvir amém dos homens? Amém. Tem homem aqui? Posso ouvir amém dos homens? Amém. Se você tem problema de sexualidade, não compre esse DVD. Tem cara com ódio de mim, que eu denuncio. Eu denuncio um monte de coisa que acontece no casamento. Não compre. Se a mulher vai olhar para você e falar assim: bonito, hein? Bonito, hein? Amém? Aqueles que não aceitam a disciplina, a repreensão e a correção, não são filhos de Deus. Por mais que diga, eu sou filho de Deus, você não é. E por que eu digo? Porque eu estou te julgando? Não, porque a palavra diz que aquele que não aceita a disciplina, a correção e a repreensão do Senhor não é filho, é bastardo, é criatura. Está aqui, ó, capítulo 7, 12, versículo 7 e 8. Aqueles que não aceitam a repreensão do Senhor não é filho de Deus, é bastardo. Pode estar cantando no conjunto, pode estar tocando instrumento, pode ser líder, pode ser pastor, pode ser o que for. Não aceitou a disciplina, não é filho. O que Jesus disse? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu não estou pregando doutrina de Marcos José Martins. Eu não estou pregando doutrina do pastor Amauri. Eu não estou pregando doutrina de homens, nem de demônios. Eu estou pregando a palavra de Deus. Por isso que o silêncio impera, porque a palavra de Deus, ela incomoda. A palavra de Deus, ela... Aqui, ó, é mel na boca e fel no estômago. Mel na boca e fel no estômago. É para incomodar. Se não incomoda, não é palavra de Deus. Amém? O que é disciplina? Regras. Adolescente, repita para mim as regras do jogo. Está vivo? A única certeza que nós temos é a morte. Ei, adolescente, tem regras para viver. Não é bagunçado. Vocês acham o quê? Que a vida é assim? Igual os funkeiros mirins cantam? Vocês acham que a vida é assim? Posso falar como um professor? Quanto mais burra, ignorante for uma sociedade, melhor para dominar. Esse dia eu estava dando aula no seminário, e uma irmã bateu de frente comigo. Falei, irmã, desculpa aí, isso aí é seu sentimento, para mim não serve de nada. Então assim, eu quero argumento, me dá argumento, irmã, eu quero argumento. Constrói a sua ideia. E não conseguiu. Porque existem 3 pessoas no mundo, 3 tipos de pessoas. Pessoas inteligentes, aquelas que conversam sobre ideias, sobre futuro, planejam. Olha, planejando pode dar errado, imagina sem planejar, né? Pessoas planejam. Amém? Tem gente aqui que não planeja namorar, já vai namorando. Minha filha me falou uma frase: eu queria namorar. Com 12 anos. Falei, que bênção, você sabe que não tem idade para isso. Mas eu quero namorar. Manda o Pangaré vir aqui falar comigo. Veio, falou, tal. Aí namorou 1 mês com o menino. Na minha casa, na minha sala, do meu jeito. 1 mês depois, pai, não é nada aquilo que eu queria. Ele queria que eu namorasse na casa dele. Você não falou que era aqui? É aqui. Aí eu falei que não. Aí ontem ela falou essa frase comigo:
Pai, para namorar a gente tem que analisar muito bem as pessoas, tem que estudar bem, ver o que a pessoa é, como a família da pessoa é. Não se engane com 100 gramas de aparência. O que vale é a essência. Pode ter um rosto bonito, pode ter um corpo bonito, mas tudo isso aí acaba. O que não acaba é o caráter, não acaba é a essência, o que não acaba é a santidade. Não se engane com o rosto bonito, não. Eu prefiro que você case com uma pessoa simpática para feia do que com uma pessoa bonita, porque bonito, ele é até bonito, mas é arrogante. Ele vai envelhecer e ficar feio, mas a arrogância vai continuar lá. O simpático é feio, não vai melhorar com o tempo, mas ele vai te fazer rir quando você também ficar feia. Eu tenho para mim que as mulheres namoram com homens bonitos e casam com homens feios, para evitar concorrência. Desvirtuei a mensagem, deixa eu voltar para a mensagem. Ei, adolescente, não queira queimar etapas. 12 anos, 13 anos é hora de brincar. Se eu perguntar para qualquer um aqui, quem gostaria de voltar aos 12 anos aqui? Os adultos aí, quem gostaria de voltar aos 12 anos? Levanta a mão aí. A energia aumentou, a água aumentou. As crianças são mais exigentes. Quem é que não gostaria de voltar? Eu dando uma palestra para adolescentes sobre namoro, ficar e sexualidade. As mães estavam acompanhando, eu perguntei assim para as mães: quem é a mãe que se arrependeu de namorar com 12, 13 anos? Todas elas. Sabe por quê? Porque depois elas casaram muito cedo, engravidaram muito cedo, não tinha adolescência, juventude. Com 21, 22 anos já estava com 2 filhos, 3 filhos. Nada contra, cada um, cada cabeça, cada sentença. Mas elas estavam com vontade de passear e não podia mais. Queria sair, não podia mais. Tem marido ciumento, machista, que não quer deixar voltar a estudar. Repete comigo, adolescente. Dos 11 aos 21, estudar. Dos 21 a 81, namorar. Vocês fazem tudo ao contrário. Vocês namoram antes e depois fica correndo atrás do preju. Eu posso ouvir um amém dos adultos? Vocês não sabem o que é ser criança. É tão bom ser bebê. É tão bom ser virgem, ter castidade. A menina vai assim para você: você ainda é virgem? Aí você fala: sou. Aí por quê? Todo mundo não é mais? É, todo mundo. Eu não sou do mundo, eu sou de Cristo. Ah, mas você devia fazer. Aí você fala assim: olha, tem uma coisa. Eu posso fazer, até fazer o que você fez, mas você nunca mais vai ter o que eu tenho: santidade. Você entende isso? Eu tenho 20 minutos. Não pular degraus. Santidade é não pular o degrau. Santidade é um processo, é uma atitude, é um caminho. Você vai ter que aprender a viver. Aprender a ser criança, aprender a ser adolescente, aprender a ser jovem. Todo mundo, a maioria de nós somos frustrados porque ninguém nos ensinou o que era ser criança. Ninguém nos ensinou a ser adolescente. Nós fomos aprendendo por osmose. Ah, vai vivendo aí. Nos criaram como se fosse pintinho no quintal. Vai comendo, põe roupa. Ah, menino veste qualquer coisa, põe um short nele, põe uma camiseta. Ah, moleque, vai brincar. Se nós estivéssemos no interior, na vida rural, se nós estivéssemos num país muçulmano, ou num país que não tem uma certa desenvolvimento tecnológico, e não estou falando que eles são a civilização deles é melhor do que a do indígena. A civilização do homem branco pega uma bomba e mata. O índio só dá uma flechada, mata um só. O homem branco mata milhares de uma vez só. Nem toda tecnologia quer dizer que nós temos um nível de civilização. Aí, saiu uma pesquisa agora. As escolas que usam o computador para ensinar as crianças estão tirando notas mais baixas do que quem não usa. A tecnologia é emburrecendo as pessoas. Você começa com as pessoas estão...
Você não conversa, você vegeta, você é um vegetal. Deus criou anjos, humanos, animais, vegetais. São os 4 reinos vivos. Tua mãe está falando com você e você está ignorando a sua mãe. Parabéns, seu vacilão. Se você é realmente tão valente, tão esperto, repete o que eu vou falar. Senhor, Senhor, faça meus filhos fazer tudo em dobro que eu faço com meus pais. Senhor, se eu respondo meu pai, eu quero que meu filho responda em dobro. Você não tem coragem, porque agora está falando com quem é o Eterno, conhece você por dentro. Por isso que você é assim. Posso ouvir um amém? Eu falei que eu não sou avivalista. E com um tema desse tem que ser nesse ritmo aqui. 15 minutos. O que é corrigir? Para você alcançar a santidade tem que se corrigir. E tem uma palavra no grego, exortar, no latim aliás, que quer dizer o quê? Colocar para fora o que está errado e consertar, colocar no prumo. Quem quer viver uma vida de santidade tem que ter um rumo e um prumo. Um rumo e um prumo. Um rumo e um prumo. Não adianta começar a caminhada se você não tem um rumo. Você vai ficar dando voltas. Não adianta começar um projeto se você não tem um alvo. Posso falar alguma coisa interessante aqui? Essa geração não sabe namorar. Essa geração tem um problema de déficit, um déficit afetivo. Já namora, já quer ir para a intimidade. Namorar não é para ir para a intimidade. Namorar é para você conhecer a pessoa. É mão na mão e beijinho. E de vez em quando um abraço. Amasso não. E não estou sendo moralista, porque a palavra namorar significa isso. Você vai na casa do seu namorado, conhece os pais dele. Aí você descobre se ele lava aquela freada na cueca ou não. Se ela pendura a calcinha na janela do banheiro. Vá, você que é namorado, vai um dia, 8 horas da manhã, ver como é que ela acorda. Você já começa a analisar, misericórdia. Você que é a namorada, vê como ele responde o pai e a mãe. Porque do jeito que ele trata o pai e a mãe, vai tratar você também. Porque nós homens prometemos o mundo e o fundo para a mulher. Depois que casa, não compra a metade. Fala assim, irmã, sim ou não? Sim. Nós prometemos a lua, o mar, as estrelas. Depois que casa, a gente dá o fogão, a máquina de lavar. E ainda se acha no direito. Posso ouvir um amém das mulheres? Para alcançar a santidade, vocês precisam de 2 direções. Olha aí, 2 direções. A primeira, horizontal, seguir a paz com todos. E a vertical, e a santificação com Deus. É uma cruz. Quem morreu na cruz tem essa capacidade. Quem entende o significado da cruz, entende o que eu estou pregando. Quem carrega a sua cruz, já colocou no coração a mensagem dessa noite. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê Deus. E aqui nós não estamos falando de ir para o céu, nós não estamos falando de arrebatamento, nós estamos falando de andar com Deus como Enoque andou, viver com Deus como Elias viveu, fazer Deus sorrir como Noé fez Deus sorrir. Tem gente que está achando que santificação é para ver Deus. Você vê Deus, eu vejo Deus aqui no pastor. Eu vejo Deus nessa adolescente. Eu vejo Deus na criança, porque não tem mais malícia nos meus olhos. Não tem mais maldade no meu coração. Porque eu tenho paz com todo mundo. E eu vivo em busca da santidade. Eu vivo um processo de santificação. Então por isso eu vejo Deus todos os dias. Eu vejo Deus no espelho. Quando eu olho, eu fumava, eu matava, eu roubava.
eu fazia tudo de errado, mas pelo poder do sangue de Cristo, eis-me aqui, uma nova criatura, revestido de Cristo, eu fui regenerado, redimido, resgatado do pecado. Sem santificação eu não vejo Deus mesmo. O irmão fala mal de mim, e como eu não tenho santificação, eu falo, eu vou matar ele, eu vou falar mal dele também. Mas quando eu tenho uma vida de santificação, eu falo, não, vamos orar por ele. Ele não sabe, quem sabe ele está passando um mau mau momento. Quem tem uma vida santificada, ele vê as coisas de uma outra forma. Posso ouvir um amém? Amém. Verso 9 diz assim: já que vocês sabem receber a correção dos vossos pais terrestres, para alcançar bens terrestres, por que vocês não ouvem a repreensão do vosso Pai Celeste, para receber as bênçãos celestiais? Porque a disciplina do Senhor não é castigo. A disciplina do Senhor é para que nós possamos participar da natureza divina dEle. Deus nos disciplina para nos aproximarmos dEle e Ele se aproximar de nós. Verso 10. Tudo isso que eu falei do capítulo 12 tem a ver com uma coisa só. Abra aí o verso 10. Só tem um motivo, tudo isso, do versículo 1 ao versículo 14. Só tem um motivo. E esse motivo está aqui, no capítulo 12, verso 10, que diz assim. Onde está? A fim de sermos participante de sua santidade. Você não tem capacidade de gerar santidade em você mesmo. Mas se você ouve Deus, é corrigido por Deus, compreende a repreensão de Deus, a disciplina de Deus, tudo isso é para que você e eu sejamos participantes, possamos beber da fonte que é o próprio Deus. Nós só seremos participantes da santidade de Deus quando ouvirmos a voz de Deus. Posso ouvir um amém? Segundo Pedro 1, 3 e 4 diz assim: e Ele morreu por nós, o sangue dele deu poder para nós, para que nós fôssemos também participantes da sua natureza divina. O sangue que tem que correr aqui, não é sangue de nordestino, não é sangue de negro, não é sangue de pobre. O que tem que correr aqui é o sangue de Jesus. Nós temos uma nova natureza, nós somos regenerados. Nascemos da água, da humanidade, mas nascemos do Espírito de Cristo. É necessário que você e eu possamos nascer todos os dias de novo. Existe um método chamado Kaizen, que diz assim: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Vamos falar junto? 1, 2, 3. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Santidade é isso. Você tem que ser melhor hoje do que você foi ontem. Para de gritaria dentro da tua casa. Você é uma histérica. Não é gritando que você vai resolver o problema. Deixa essa bagunça aqui! Seguir a paz com todos. E todos está incluído o teu marido, o teu filho, o teu vizinho, o teu patrão, o teu empregado. Todos. No grego, pantu, tudo. Todos. Você não fica escolhendo quem você vai ter paz e quem você não vai ter paz. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: que o Deus de paz vos santifique. Olha aqui, presta atenção. Se fosse o final dos 10 mandamentos, você não estava aí abrindo boca. Seu chato. Que o Deus de paz vos santifique em espírito, alma e corpo. Tem gente que quer ser só santo no espírito, pastores. Mas não é o espírito que reside em nossas vontades, nossos desejos, nossas paixões.
Não é no espírito, é na nossa alma. Deus tem que santificar a nossa alma, para que o nosso corpo não seja templo da fornicação, templo da glutonaria, da bebedice, da prostituição, mas que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, a casa de Deus, a morada de Deus, a habitação de Deus, que Deus possa fazer morada em nós, que Deus possa fazer morada em nosso lar, que Deus possa santificar não somente a nós, mas nossos cônjuges, nossos filhos, nossos parentes. A santidade, ela é expansiva, é para todos aqueles que compreenderam o poder da paz. Aleluia! O verso 11 diz assim: a repreensão do Senhor pode trazer tristeza por um momento, mas depois traz alegria. Quando Deus fala assim, não toque, não toque. Quando Deus fala, não é tempo, não é tempo. Quando Deus fala, não se junte com jugo desigual, não se ajunte. Não vos embriaguei com vinho. A lei do Senhor não é pesado, pesado são as consequências de não cumprir a lei do Senhor. Você não entende que Deus não está te repreendendo, Deus está te ensinando, Deus está te dando sensibilidade, Deus está te dando discernimento. Porque você não conhece o futuro, você não sabe a consequência do pecado, onde vai dar, quantas pessoas vão morrer por causa do teu pecado. O teu pecado individual vai se transformar num pecado estrutural. Posso dar um exemplo? Quando não existe santidade nos relacionamentos, o filho revoltado com o pai, com a mãe, 16, 17 anos, sai de casa, arranja um namorado, ou se é a filha, arranja se é o filho, arranja um namorado, se é o filho, tanto faz, outro tá tudo bagunçado. Você entendeu? Vai pagar aluguel, já não tem nem para si, vai pagar aluguel. Os dois são férteis, sobe até pela parede. Primeiro filho. Segundo filho. Amar uma pessoa não é pecado. Amar da maneira errada que é pecado. Amar no tempo errado, queimar etapas, pular degraus, não respeitar o relógio biológico. Todos vocês aqui estão prontos sexualmente para reproduzir, mas economicamente, socialmente, vocês não estão prontos. Veio a regra da mulher, opa, está prontinha, está prontinha, mas não tem onde morar, não tem como se sustentar. Tem uma coisa, era minha avó com 12, 13 anos casar, há 80 anos atrás. Uma coisa é você ser trouxa, porque é trouxa, não tem outra palavra, é trouxa. Essa pele linda, esse ano maravilhoso, essa energia, esse comunal que você tem, e querer já se entregar de corpo e alma para alguém que nem pode cuidar de você, é trouxa. Beleza não põe a mesa. Vamos repetir os mais velhos? 1, 2, 3. Beleza não põe a mesa. Ninguém vive de beleza. Ninguém vive de sensualidade. Ninguém vive de sexo fácil. De santidade dá para viver. Aleluia. Gente, já está dando a minha hora. E nem cheguei na metade da pregação. Verso 12. Vocês têm que aprender a buscar uma vida de santidade. Primeira coisa, para de ser vítima. Para de dar uma de coitadinha, coitadinha. Você também é vítima das suas escolhas. Isso aqui não é fatalismo, não. 1 mais 1 é 2 e acabou. Para que você possa alcançar o coração de Deus. Primeira coisa, versículo 2: levante vossas mãos cansadas. Segunda coisa, arrume os joelhos. Para de andar mancando, dando desculpa, falando que alguém passou a perna em você, que ninguém te ama. Terceira coisa, prepare caminhos direitos para você andar. Oh, aleluia. Se na minha época de adolescente um pregador fosse folgado igual eu tinha errado menos.
eu tinha feito escolhas mais acertadas. Você tem que preparar o teu caminho. Se você não estudar, eu estudei e ganhei um salário razoável. Se você engravidar alguém, você vai ter que cuidar dessa pessoa. E mesmo que não fique com ela, vai ter que pagar pensão. Aí você vai arranjar uma outra pessoa, e essa pessoa vai ficar com inveja da primeira mulher que você teve. E também vai ter que dividir o dinheiro com ela. E você não tem dinheiro nem para você, seu pangaré. E o cara já teve uma, duas, já está pensando na terceira. É muito burro. Cuidar de alguém é muito difícil. Ou você, adolescente mal criado, desobediente, ingrato, você acha que é fácil colocar arroz e feijão no prato? Não é, mas tem gente que não quer comer isso. Você tem que fazer um estágio na Etiópia, pegar um menino etíope, trazer para cá, deixar um preso aqui, né? Ele come até a pedra aqui, você deixar em cima da mesa. E mandar você para a Etiópia, seu sem graça. Você precisa conhecer a graça. Posso ouvir uma amém? Teu pai que parcela um deles R$900 para você não ir roubar. E ele ganha salário dele. Ele ainda faz uma graça. E você é mal criado, sem vergonha. Não lava nem a cueca, não lava nem o prato, nem o copo que come. E tá se achando, príncipe. Tu é xarope. Quarto passo para encontrar Deus: seja curado. Quinto passo: seguir a paz com todos. Sexto passo: é a santificação. Santificação nos relacionamentos. Pais e filhos, obedeçam os mandamentos do Senhor. Não é só os filhos, mas os pais também. Porque em Levítico diz sobre os mandamentos. E a palavra de Deus em Levítico diz o seguinte: que a nação tem que ser santa, o relacionamento tem que ser santo, os filhos têm que ser santo, a casa tem que ser para o Senhor, santidade para Deus. Tem pai que exige muito e oferece pouco. Tem pai que fica provocando a ira do filho. Tem pai que fica escravizando o filho. Vai lá para a louça. Eu não quero. Quem manda aqui sou eu. Quem paga as contas sou eu. Quem põe comida aqui. Você não é cristão. Acorda. Crente não joga na cara de ninguém o que faz. O que tua mão direita fizer, a tua esquerda não faz nada. Vai agora aí, homem. Tô mexendo com a tua masculinidade. Tô nem aí. Você não conhece a palavra. E se desviar porque nunca foi crente. Eu não tenho nada na tua alma. É ele que tem alguma coisa. Maltrata os filhos, humilha os filhos, joga na cara. Vê se tem que cuidar. Queria filho. Queria colocar meu nome em alguém. Você não está querendo pintinho no quintal, não. Está querendo alguém que deseja, que tem sonho, que tem projeto, que vai bater de frente com você mesmo, porque é essa a natureza humana. Meu filho de 22 anos, quando ele tinha 14 anos, ele batia de frente comigo. E eu batia de frente com ele. Todo dia uma discussão infantil, inútil, frívola. Um dia minha esposa não aguentou e falou para mim assim: eu não entendo você. Você deveria agir como homem, mas você está agindo como moleque. Do meu filho, eu espero que ele faça isso mesmo, porque está na fase da adolescência. Mas você é homem, eu não casei com moleque, eu casei com homem. Toma atitude de homem. Pai batendo boca com o filho. Pai não bate boca com o filho. Mãe não bate boca com filha. Você pode esperar isso dele, mas você é um exemplo. Você é o espelho. E depois vem no oração. Cala a boca. Vem louvar a Deus aqui. E vem me dizer que é santo isso. Eu falo porque eu tive experiência. E daquele dia em diante, nunca mais bati boca com meu filho. Hoje meu filho é meu amigo, anda comigo, pede conselho, nós andamos juntos.
fascinando demais. Não é isso que Deus sonhou para tua casa. Não é esse demônio entrando para tirar a paz e a harmonia do teu lar. Tome atitude de homem, tome atitude de servo, tome atitude de sacerdote. Não tem respeito na tua casa. E não vai ter mesmo. O teu Deus é Mamon. Eu trago, eu como, meus sonhos. Meu Deus não é Deus. O teu Deus é um ídolo. O teu Deus é teu espelho. Se não quisesse gastar dinheiro, não casasse. Não colocasse filho no mundo. Filho fica doente. Filho tem sonhos. Filho quer brinquedo. Se a relação dos filhos já é assim, imagina a relação marido e esposa. Quem vos fala era um machista. Quem vos fala era um cara folgado. Quem vos fala oprimia a esposa. Quem vos fala mentia para a esposa. A única coisa que eu nunca fiz contra minha esposa é bater e trair, mas o resto, irmão. Eu já era pastor, picareta, safado, sem vergonha. Mas um dia Deus me pegou, um dia Deus mudou o meu caráter, um dia Deus me transformou, um dia Deus me fez um marido melhor, Deus me fez um pai melhor. Eu falo de mim, eu não posso falar de você. Se você quiser ouvir, ouça. Se não quiser, faz como qualquer outra criança. Fica brincando que não é verdade o que eu estou falando. Há 10 anos, Deus começou a restaurar o meu casamento. Tenho 16 anos de casado, 20 anos de relacionamento. Meu casamento é outra coisa. Porque eu decidi santificar minha esposa e minha esposa decidiu me santificar. 1 Coríntios capítulo 7. O marido santifica a esposa e a esposa santifica o marido. No trabalho, não tem santidade. Piadinha, conversas fiadas. Todo mundo olha para você e fala: você é crente mesmo? Porque o que Deus quer é que você rejeite as obras da carne. Não quer que você fique fazendo o que Ele quer que você faça. Ele quer que você faça aquilo que é contrário ao desejo da carne. Malandragem. Fica mais no banheiro do que trabalha. Pegando peça. Pegando produto da empresa. Pior ainda, é infiel até nos dízimos e oferta. Eu não estou pregando sobre dízimo e oferta aqui. Estou falando que você é infiel sobre dízimo e oferta. Deus deu o ar, Deus deu a vida, Deus deu a saúde, Deus deu o emprego, Deus deu a matéria-prima, porque tudo é dele, nasceu dele, foi criado por ele, e você não consegue devolver 10%. E quando devolve, ainda quer barganhar. Você não tem que barganhar, você tem que devolver. Você já ganhou, não é para ganhar mais, é para devolver o que já ganhou. Seu infiel, meu próprio claro no dízimo, vá pro raio de prata. Eu não vou chamar você de ladrão, não, porque você não é ladrão. Uma coisa é você mentir, outra coisa é você ser mentiroso. Uma coisa é não dar dízimo, outra é roubar descaradamente. Quem sabe se vai sair daqui? Minha mãe está em crise, o mundo sempre teve crise. Já teve era glacial, já teve meteoro que caiu aqui, teve dinossauro, já passou o Lula, agora está passando a Dilma. Para quem é fraco, crise é sempre crise. Para quem quer revolucionar, crise é oportunidade. Repete comigo: crise é oportunidade. A crise que eu passei no meu casamento é a oportunidade de ensinar vocês hoje a ser melhor como marido, como esposa, como filho. Olha primeiro. Na igreja, sabe diferenciar o que é santo e o que é profano. Estou pregando, tem gente andando, estou pregando, tem gente que vai, tem gente mexendo
celular, tem gente que não vê a hora de assistir a novela das 9. Conversa uma vez por ano. Aguenta aí, qual o seu problema? Vai fazer o que hoje? Vai gastar o dinheiro que você não deu de oferta? Vai comprar esfirra? Hoje é em dobro, é de queijo. Trata as coisas de Deus como qualquer coisa. Vem por ensaio obrigado. Não tem reverência. Não sabe se comportar na casa do Senhor. Você que optou, então, sinta-se reverenciado. Eu vou no teatro, não fico falando alto. Eu vou no teatro, mas que liga o celular. Eu vou no cinema, não posso ficar passando toda hora. Se no que é profano, eu sou reverente, porque no que é sagrado, eu não tenho temor. Mas deu glória. Santidade tem que ser no falar, no ouvir, no escutar. Tem gente que escuta demais porque é fofoqueiro. Tem gente que vê demais porque é zoiudo. Tem gente que fala demais porque é bocudo. Provérbio chinês, temos 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Você lembra que eu falei de 3 tipos de pessoas? A primeira é a pessoa inteligente, a pessoa que fala de ideias, planejamento. A segunda é a pessoa comum. Ah, vai chover, tá quente, tem que trabalhar, comprar comida, tem que ir no mercado, vou na igreja. Essa é a pessoa comum. Mas tem a pessoa medíocre, que ela não cuida nem da vida dela, está cuidando da vida dos outros. Pessoas inteligentes, pessoas comuns, pessoas medíocres. Qual o seu nome aí? Quem conhece uma pessoa medíocre? Levanta a mão aqui. Olha, vocês estão muito mal de companhia, hein? Santidade tem a ver com intimidade. Intimidade com Deus. Intimidade com o meu próprio corpo. Eu não posso vestir uma roupa qualquer. Não estou usando o uso e costume aqui. Eu estou falando que você tem que se tocar. Você não pode ser uma crente piriguete gospel. Você não pode ser um moleque piranha gospel. Você também que é jovem vai ficar andando com roupa de senhora de 50 anos. Parabéns, seu corpo é bonito, vai lá, põe uma roupa interessante, mas tudo tem um limite. Você não é piriguete, está tão desesperada que a única coisa que você tem é o corpo, não tem conteúdo, não tem essência, não tem ideia. E quando começa a oferecer muito mais o corpo, pode saber que coisa boa não vem por aí. É só o corpo que você tem, adolescente. Cuidado com a malícia. Paulo diz assim, que não haja entre vós conversas maliciosas. Paulo diz, cuidado com a prostituição. E no grego a palavra prostituição significa porneia, que é a palavra-chave para pornografia. Você é aquilo que você se alimenta. Se você alimenta a carne, ela é mais forte que o espírito. Se você alimenta o espírito, ele é mais forte que a carne. Amém? Amém. Santificação é um ato contínuo, é um processo. John Wesley falava que é a busca da perfeição. Paulo diz em mais um texto que eu não vou falar, Romanos 6, 19, 22, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 7, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Aí nós temos Pedro falando, 1 Pedro capítulo 1, verso 2, capítulo 2, verso 9, 2 Pedro capítulo 1, 2 ao 4, e nós também temos Isaías falando, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava chamando o pecado dele pelo nome. Eu também sou um homem de impuros lábios. Êxodo capítulo 3, Deus fala para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Está falando, tira a sua arrogância, tira a sua proteção, tira as suas afirmações. E aí nós temos 6 inimigos para vencer. Nós éramos escravos do pecado, seduzidos pelo mundo, servos dos prazeres da carne, aprisionados pelo diabo, destinados ao inferno e sentenciados à morte. Carne,
pecado, morte, inferno, mundo, diabo. Tudo isso quer nos afastar de Deus. Adolescente, você sabe qual é o namorado perfeito para você? É aquele que te aproxima de Deus. Menino, sabe qual é a namorada perfeita para você? É aquela que te aproxima de Deus. Tudo que te afasta de Deus não é bom. Eu não estou falando da igreja. A igreja é uma consequência de estar perto de Deus. Eu estou falando de estar perto de Deus. Amém? Ele nos salvou, nos justificou, regenerou, nos santificou. E agora nós esperamos o arrebatamento, a glorificação do nosso corpo. Deus quer que nós sejamos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Santidade não é uma opção, é uma atitude. Santidade é uma busca, é um caminho. Santidade é um alvo. Santidade é comparar o fruto do Espírito com as obras da carne. O fruto do Espírito, da alegria. Você só dá tristeza para todo mundo, então você está sem santidade. Amor, você não ama ninguém, então você não é santo. Paz, você põe o terror na tua casa. Longânimo, você não sabe contar até 10. Bondade, você não sabe fazer alguma coisa com a pessoa sem esperar nada em troca. Benignidade, você fala assim, aquela pessoa não tem capacidade de fazer isso, mas eu vou fazer de tudo para ajudar. Mansidão, você já está prontinho para responder, você não é santo. Temperança, equilíbrio. E contra essas coisas não existe lei. Ninguém pode proibir você amar. Ninguém pode proibir você ser feliz. Mas contra o pecado da carne, há lei. E a lei demonstra que o fruto do pecado é a morte. Há muita gente morrendo porque não sabe o que é santidade. Santidade não é orar, adorar e louvar. Santidade é rejeitar tudo que a carne oferece. Santidade é fazer a vontade de Deus. Alinhar a tua vontade que está aqui com alinhar com a vontade de Deus que está aqui. E por fim, nós precisamos realmente aceitar o convite de Deus para que a nossa vida seja melhor do que essa mediocridade. Comer, dormir, levantar, trabalhar, comer, dormir, estender a roupa, colher a roupa, dobrar a roupa, reclamar porque está passando a roupa que tem. Para de ser medíocre, para de ser mediano, para de tratar o corpo de vocês como se fosse de vocês. O corpo de vocês não é mais de vocês. Se vocês realmente morreram com Cristo, foram sepultados com Cristo e renasceram em Cristo, você não vive mais para você, você vive para Ele. Na escola, os seus amiguinhos vão olhar para você e falar assim: ela não é uma menina fácil, ele não é o garanhão da escola. Tua mulher vai olhar para você e vai falar assim: meu marido está mudando depois daquela pregação. Você vai olhar para tua mulher e você vai falar assim: deu semente aqui, 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Ela pode não ficar gritando aqui em casa igual uma histérica, reclamando da roupa que ela mesmo escolheu para papai. Ela falou: eu queria essa blusinha, eu queria esse sapato, eu queria esse lingerie, mas depois ela não quer lavar. Aí, mano, não dá para te entender. Se você andasse nua ou sem roupa, você estava reclamando que não tem roupa. Pastor, aqui ó, o guarda-roupa, 4 portas, 3 portas é a roupa da mulher e 1 porta do carro. E ela quer que o cara lave a roupa. Você não gosta do gosto, de ostentação? Então viva com as consequências de ter muita roupa. Vai ter que lavar. Quem é que troca de roupa 3 vezes por dia? Não é o teu marido. Quem é que gasta mais água tomando banho de 1 hora? Geralmente não é o teu marido. Não reclame daquilo que você está plantando. Se você ostenta, colha o fruto da tua ostentação.
A minha avó lavava roupa na pedra. Você tem máquina de lavar, tem tanquinho. Está reclamando o quê? Minha avó, ela tinha luz de lamparina, você tem luz elétrica. Minha avó não tinha televisão, fez 10 filhos. Você tem televisão. Que é santidade? Para de olhar para você como se fosse o centro da tua vida. O centro da tua vida é Ele. O teu corpo vai envelhecer, vai ficar com ruga, o que está em pé vai cair. O teu cheiro agradável vai ser um pouco cítrico na velhice. Eclesiastes 11. Adolescente, jovem, tudo é vaidade. Tudo que você fizer, um dia você vai dar conta a Deus. Desculpa tomar 20 minutos da vida de vocês, mas quem sabe vai salvar 20 anos de decepções, 20 anos de depressão, e 20 anos de frustrações. É 20 minutos que eu tomei? Sim, tomei na cara larga mesmo. Mas se um adolescente me ouvir, você vai salvar tua esposa, vai salvar teu marido, vai salvar teus filhos, vai salvar teus netos. Eu só preciso de uma geração para me ouvir. Paulo disse a Timóteo: olha, aquilo que você ouviu de mim, ensine a outro, para ensinar a outros. 5 gerações aprendendo do Evangelho. Pai, muito obrigado pela possibilidade que os pastores dessa igreja nos abriu para ministrar a palavra. Foi 1 hora e 15 minutos de pregação, Senhor. Pai, Senhor, eu choro por essa geração. Eu invisto demais na minha filha, eu invisto demais no meu filho, eu invisto demais nos meus sobrinhos e sobrinhas, Senhor. Meu Pai, até agora, Senhor, tem surtido resultado. Eles têm feito escolha, Senhor amado. Meu Pai, eu quero abençoar a vida dos meus filhos. Aquilo que meus pais não puderam fazer por mim, eu quero fazer pelos meus filhos. Aquilo que eu ainda não conquistei no meu casamento, eu quero ser exemplo para que meus filhos entrem no casamento deles, Senhor, de uma forma saudável. Aquilo que o vizinho da direita não sabe fazer pela esposa, ele possa olhar para mim e falar assim: eu gostaria de ser igual a esse homem. Meu Pai, eu quero, Senhor, viver uma santidade na vida, na faculdade, na escola, no namoro, na como lidar com o meu dinheiro, como lidar com a minha esposa, na maneira de lidar com meus filhos, na maneira de respeitar os meus líderes na minha comunidade. Oh Senhor, me dá santidade no falar, me dá santidade no ouvir, me dá santidade no agir, no reagir. Meu Pai, que meus olhos, a minha boca, o meu coração, a minha mente, a minha audição, até mesmo, Senhor, o meu olfato, Senhor, possa, Senhor, sentir o cheiro da santidade. Senhor, que eu possa estar no santo do santo, assim como Isaías estava, Senhor, e ele reconheceu que ele falava coisas imundas, ele falava coisas impróprias, ele falava e tratava as pessoas com arrogância, Senhor. Oh Senhor, lavacanda, oh Senhor, envia um serafim nessa noite, Senhor, para que possa, Senhor, pegar a brasa viva do altar e pôr na nossa boca. Oh Senhor, nos ensina a engolir palavras, nos ensina a ficar em silêncio, nos ensina, Senhor amado, a ser longânimos, pacientes e mansos. Senhor, que a santidade venha com humildade, que a santidade venha com discernimento, que a santidade venha, Senhor amado, com intimidade contigo. Meu Deus, a santidade tem a ver, Senhor, com o sentido horizontal e vertical. E não existe santo maior do que teu filho, Senhor. Nele nós nos espelhamos, nele queremos crescer, até chegar à estatura de varão perfeito. Nós não queremos, Senhor, viver de mente de doutrina, nós não queremos viver de leitinho, nós queremos comida sólida, nós queremos comida salutar. Nos ensina a ser santo, Senhor. Oh Senhor, a tua palavra diz: achegai-vos a mim, eu chegarei a vós, buscar-me-ei e acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Ensina esse homem a ser santo na esposa, com a esposa. Ensina esse homem a ter respeito pela esposa.
nos dá santidade, Senhor, até mesmo com as coisas sagradas, Senhor, que nós tenhamos reverência com a palavra, com o louvor, com a adoração, com a ceia, com o batismo. Nos ensina a ser varões perfeitos, varoas dignas. Meu Pai, esse filho rebelde, esse filho ingrato, esse filho mentiroso, esse filho obstinado, esse filho arrogante, estúpido, ignorante, Senhor. Ah, Senhor, troca o nosso coração de pedra, e nos coloca um coração de carne. Senhor, olha o nosso coração, olha a nossa fragilidade humana. Enquanto nós formos, Senhor, uma velha criatura, nascida de Adão, assim será a nossa índole, o nosso caráter maligno, filho da desobediência, filhos da ira, filhos mentirosos, destinados ao lago de fogo. Mas nos ensina a ser nascido em Cristo, o novo definitivo Adão, o Adão perfeito, o Adão santo, o segundo Adão, o homem segundo a vontade de Deus, o homem segundo a vontade de Cristo. Quebra essa arrogância, esse machismo, essa mentira, esposa mentindo para o marido, esposa gastando dinheiro como água, como se não houvesse amanhã, marido avarento, marido que não leva nem a esposa, Senhor, para sair. Ah, esses filhos, Senhor, que tem o déficit de ter uma figura masculina dedicada, uma figura masculina e feminina. Filhos que são educados pela televisão, educados pela internet, educados pelo professor, e não tem pai para educar dentro de casa. Os pais morreram, estão como zumbi, estão perdidos. Espírito Santo da verdade, desperta esses pais para a vida. Senhor, eu quero te agradecer. De maneira nenhuma eu sou mais santo que meus irmãos aqui, Senhor. De maneira nenhuma, Senhor, eu sou melhor que eles. Mas eu quero te agradecer por ser instrumento de exortação, de edificação e de consolação. Desde já, Senhor, perdoe qualquer coisa, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, para que eu, Senhor, possa ser um servo irrepreensível e eu possa amadurecer mais e mais. Em nome de Jesus, nele, com ele e para ele, seja dada toda honra, glória, domínio, majestade, força, louvor, adoração, soberania, nele e por ele, todas as coisas. Amém, amém